Gente, me ajudem a receber com muito carinho, com muito amor, meu querido sogro, é um apóstolo, é um bispo, meu querido amado sogro Eliel de Carvalho. Dê um forte aplauso de Jesus aí. Fiquem de pé apenas um pouquinho de tempo. E deixa eu ler a palavra. Que privilégio, que alegria estar aqui com vocês nesta noite tão maravilhosa. Desde o começo do culto, Deus vem liberando palavras. O primeiro louvor foi uma mensagem, o segundo, outra mensagem, o terceiro, outra mensagem, o quarto, outra mensagem. E depois os outros que vieram, como sobremesa, trouxeram fagulhas, fortalecendo tudo aquilo que os louvores falaram conosco. Irmãos, que coisa boa estar na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo 7. Versículos 24 em diante. A leitura em si da palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Porque o maior apóstolo pós-apóstolos de Jesus, no sentido de terem estado com ele, caminhado com ele, ele declarou, depois de ter conhecido o Evangelho, ele disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. É pela fé. É pela fé. O texto vocês já conhecem. Ele foi citado aqui na poderosa mensagem do pastor Léo, domingo. Ele pregou sobre um assunto e trouxe como essência esse texto. Ele está em Mateus também, capítulo 15. Mas eu vou ler em Marcos. E provavelmente façamos referência ao que Mateus também escreveu, visto serem os dois lugares aonde os evangelhos resistem. Levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, dizendo: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa,
comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, aleluia, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já se fora, já tinha saído. Senhor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez pegarmos a tua palavra. Usa o tempo que temos, Senhor, e apareça na nossa vida e permita que a tua palavra lida, encontre e seja acolhida em cada coração que aqui está. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Primeiro, é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. O fazer planos é do homem, sabe, gente? Mas a realização é de Deus. Não tem jeito. São princípios e eles não mudam. A lei mudou. O Senhor Jesus, quando veio, a tornou mais forte e mais poderosa ainda. Mas ela mudou. Mas os princípios que Deus estabeleceu e que passaram pela lei não mudam jamais. Eles permanecem para sempre. Pode mudar tudo. Por isso a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É uma referência aos princípios dele. O homem faz planos, mas a realização é de Deus. E o meu plano era, hoje, estar embarcando. Viajando para o Brasil. Mas o Senhor me fez entender que eu precisava ceder à necessidade de ficar aqui. Porque, afinal de contas, irmãos, a gente tem vontades, mas sobre a nossa vontade permanece a vontade de Deus. Não tem jeito. Por isto, nós que já deveríamos estar chegando em casa, estamos aqui ainda. E estamos felizes por estar. Tive que ligar e cancelar um compromisso de presença de abertura do Congresso de nossa juventude no Brasil. E disse ao povo que não se entristecesse por isso, porque esta era a vontade do Senhor. E liberei as bênçãos do Senhor para aquele congresso, para que a pessoa que me substituiria, como vai me substituir, seja grandemente abençoada, abençoando a todos aqueles jovens que estarão ali reunidos. Esse texto, queridos irmãos, ele nos fala de uma mulher que não é judia. É uma sírio-fenícia, uma estrangeira, que teve a felicidade de morar num lugar onde a fama de Jesus, durante o seu ministério, havia chegado. E Jesus, então, depois de estar em outros lugares, ali por perto, ministrando a palavra de Deus, teve um momento intenso de
ataques dos religiosos da época à sua doutrina e os seus ensinos. A mim me pareceu que quando ele disse, saindo dali, foi para as bandas, para as partes de tal lugar, ele quis afastar os seus discípulos, né, do colégio apostolar, de um momento de muita tensão, e ele queria dar experiências maiores para ele. Por isto, o texto nos diz que, chegando ali, entrando numa casa, não queria ser descoberto. Ele tinha algum plano, algum projeto. E a fé de uma mulher mudou. Porque o texto em Mateus diz, porque, depois que ele diz, não queria ser descoberto, que soubessem que ele estava ali. Porque, diz Mateus, uma mulher, aí cita o texto, Cirofenícia, tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. E certamente ela já tinha gasto tudo o que tinha à procura dos curadores da época, que não deveriam ser poucos. Mas não haviam resolvido o seu problema. Mas o texto fala, mas ouvindo a respeito de Jesus, que chegara na cidade. Isto é lindo. Ela tinha ouvido a respeito de Jesus e soube que Jesus estava ali. Porque a declaração dela é muito linda, irmãos. Ela não era uma judia, mas ela fez uma declaração linda. Quando o colégio apostolar vem, e todos os discípulos com ele, e a multidão, sabendo que o homem estava chegando e estava caminhando, ela veio por detrás e gritava alto. Algo que somente alguém que havia se interessado por Deus, ouvindo alguém falar a respeito, poderia declarar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não era judia, era estrangeira, mas acreditou no que falaram a respeito de Jesus. Essa declaração dela mostra que ela sabia que Jesus era o Messias. Até porque ela disse, filho de Davi. A palavra de Deus diz que aquele que viria seria da semente de Davi. Semente. Uma declaração do conhecimento de uma verdade que lhe foi passada e que era a vida. E ela aceitou isto no seu ser, sem ser reconhecida como parte da bênção do povo de Deus, do povo de Israel. Isso nos mostra que verdadeiramente o Senhor, Deus, Ele não veio apenas para um povo. E Jesus queria e quis provar a fé desta mulher, que em primeiro lugar, irmãos, foi uma fé suplicante. A súplica da fé. Para a fé chegar no ponto de resposta a que as pessoas desejam através dela, precisa, em primeiro lugar, ser uma fé suplicante. E como foi que ela suplicou?
Marcos, relatando, não traz tantas informações quanto Mateus. Porque Mateus traz uma informação de que ela vinha por detrás. Deixa eu ver se eu acho. Está aqui. Marcos diz: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Muitas vezes, ao ler esse texto, eu entendi. E entendia que, quando os discípulos disseram despede-a, era uma palavra pedindo a Jesus: olha, manda ela embora. Ela está perturbando a gente. Mas ultimamente eu tenho entendido que esta palavra dos discípulos foi uma palavra de intercessão. Senhor, ela vem gritando atrás de nós. Despede-a. Isto é, atende ela. O Senhor tem feito tantas coisas. Os discípulos já conheciam muitos milagres de Jesus. E ao entender esta palavra, eu verifiquei que o Senhor Jesus disse, ainda através de Mateus e Marcos: depois que ela gritou, né, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado. Uma palavra que ele respondeu para quem, irmãos? Para os seus discípulos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas, olha essa palavra, perdidas, da casa de Israel. Ao mesmo tempo que Jesus fazia milagres, ele ensinava os seus discípulos. Agora veja a sua fé suplicante. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Vocês sabem que naquele tempo, irmãos, só quem era chamado de Senhor era o dominador do mundo. Era César. Mas aquela mulher reconheceu em Jesus o senhorio dele, que era divino. Senhor. Tudo isso fazia parte da prova de Jesus àquela mulher. Porque Marcos diz: e ela, mulher, era, ou seja, mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma explicação plausível
esclarecedor, o pastor Léo trouxe para nós domingo passado. Mas a fé daquela mulher, irmãos, era uma fé suplicante. Uma fé suplicante. Aqui nós vemos a súplica da fé. Daqui para frente, desses versículos para frente, mas Jesus lhe diz: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Ela passa pela fé perseverante. Porque quando Jesus disse: olha, não é bom pegar, ou seja, não é bom pegar do pão e dar aos cachorrinhos. A outra palavra: eu não vim, senão, em primeiro lugar, para Israel. Os filhos. Aquela mulher persevera na sua fé, não se ofende com nada do que ela ouvira, inclusive o silêncio de Jesus. Porque o silêncio de Deus, irmãos, às vezes é muito mais forte do que a palavra dele para nós. E Jesus ficou em silêncio. E eu posso imaginar, quando Jesus fica em silêncio, o povo, todo mundo para e fica vendo o que vai acontecer. O quadro estava formado para Jesus fazer o que ele queria. A fé perseverante ganhou um espaço e foi usada. E foi usada. Ela não parou aí. Os discípulos dizem: despede ela. A mulher não aceitou essa situação, porque ela sabia a quem estava pedindo. Ela sabia. E sabe, irmãos, alguns dos discípulos talvez ainda não soubessem. Ainda não soubessem. E era por isso que Jesus queria ter um tempo com eles a só. Esse plano, esse projeto dessa mulher, Jesus já sabia. Como ele sabia no caso da mulher samaritana. Da mesma forma. É claro, irmãos, que o Senhor Jesus, todos os milagres que realizou, ele não realizou como Deus. A tentação que ele passou, ele não passou como Deus. Deus não pode ser tentado por ninguém. Mas a Bíblia diz que ele foi para o deserto e foi tentado. Então quem é que foi tentado? A natureza humana de Deus. A natureza humana de Deus é que foi tentada. Jesus disse que ele, Jesus, a palavra do Senhor fala a respeito dele, que ele aprendeu tudo como homem. Aprendeu a ser homem. Cresceu e obedeceu em todas as coisas, de acordo com a palavra. Por isso ele citava a Bíblia, ele citava a palavra. O Jesus homem, oh, aleluia, é o maior testemunho para a nossa vida, irmãos. Ele venceu o maligno como homem, usando a palavra. Glória a Deus. Ele atravessou todas as situações, todas, como homem. Fez o mar acalmar no poder de Deus, mas como homem. Curou todos os enfermos, realizou todos os milagres como homem, no poder de Deus.
Não é um exemplo para todos nós que estamos aqui? Aí a mulher ouve ele dizer sobre os cachorrinhos. Depois que ele fala sobre não ter vindo a não ser para os filhos primeiro. Mas aquela mulher tinha pressa, porque na verdade Jesus estava passando. Ela não sabia quanto tempo ele ia ficar ali, e a fé dela deu mais um passo. A fé triunfante. Veja a fé triunfante como faz e como fala. Senhor, é verdade. As crianças comem das migalhas que lhes sobram e caem embaixo da mesa. Mas até os cachorrinhos que estão ali comem daquelas migalhas. Oh, queridos, sabe o que esta mulher está falando ali agora? Senhor, eu não preciso muito. As migalhas que caem da mesa que o Senhor dá aos filhos é suficiente para trazer a vitória para a minha casa e para a minha vida. A fé triunfante. Tem muita gente que passa a vida inteira, dá o primeiro passo da fé, o segundo, mas não chega no terceiro. E diz assim, quanto tempo eu venho lutando por isto e não tenho tido vitória. É porque a sua fé não chegou no terceiro passo. O passo definitivo que traz o triunfo da vitória para a sua vida em todas as coisas que você tiver. Por isso a palavra é, não desistam. Continuem. Não parem. O nosso lugar não é aqui. Fomos comprados pelo Senhor. E o Senhor quer que nós continuemos andando. Levantem a cabeça. O pastor de vocês anda de forma altiva, mas não é altivo. Eu disse para ele essa semana que passou, eu digo, sabe, meu Jean, você não parece humilde, mas você é humilde. Ele achou graça, como está achando graça aqui agora. Mas eu falei uma verdade, porque eu vejo humildade nele. Oh, irmãos, uma igreja, um ministério, que tem um líder que caminha altivamente. Não julgue ele de uma outra forma, sem você conhecê-lo de fato. Porque quando se convive com uma pessoa, a gente descobre o que ela é. Quando ela fala, quando ela caminha, nas atitudes que ela toma, a gente conhece. E esse rapaz, que ele me permita chamá-lo assim, que eu vou levá-lo ao tempo passado. Ó, já estou parando, viu? Estou passando 1 minuto, mas eu já estou parando. Ah, não tem tempo. Mas chega. Ele foi para minha casa. Ele sempre teve o desejo de aprender e de trabalhar para o Senhor. Ele foi lá para casa, passou um tempo lá. E lá eu comecei a conhecê-lo. Ele pediu, pastor, posso abrir um programa de rádio? Pode. Ele abriu um programa de rádio. Ele nunca tinha tido essa experiência. Ele venceu todas as dificuldades e as barreiras. E
estabeleceu um programa de rádio que foi ouvido e abençoou muitas pessoas. Ele era um garoto. O tempo passou e não foi muito tempo. Ele conhece a minha filha por retrato, por internet. Foi uma forma assim. E eu sei que ele não perdeu tempo. Oh, persistente o rapazinho. E quando a minha filha viu aquele baita daquele homem, daquele rapaz, conversado, na direção de Deus, não teve jeito. Se namoraram e se casaram. Talvez ele nunca tenha contado isso a vocês, mas é uma história da vida dele. Ele pegou um presente e ela ganhou um outro presente. E ambos podem dizer que encontraram um tesouro. Porque é o que a palavra de Deus diz. Meu genro, eu tenho prazer e alegria de ser seu sogro. Você é um homem de Deus. Não aprendeu tudo ainda. E nem eu. Nós estamos, irmãos, aprendendo todos os dias. Por isso a humildade é necessária. Porque os não humildes não têm o coração aberto para o aprendizado. Eu estava conversando com ele, não sei se com outra pessoa, mas eu me lembro que eu falei isso. Então, vocês sabem qual é a última coisa que a gente aprende? Aí ficaram quietos. Eu digo, a última coisa que a gente aprende, a gente não pode ensinar. A última coisa que a gente aprende é morrer. Então a gente não pode ensinar ninguém a morrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos estar com o coração aberto ao aprendizado. Porque o Espírito Santo quer nos ensinar a todos os momentos. Jesus ensinou os seus discípulos até o último momento. E a última lição que eles tiveram foi ver uma mulher ter uma fé completa. Uma fé que se inicia como suplicante. Passa pelo caminho da perseverança e termina com o último passo do triunfo. Recebeu a sua vitória. É isso que Deus quer fazer com todos vocês. É isso que Deus quer fazer com todos nós. Tudo que estamos pedindo ao Senhor, receberemos se persistirmos, se continuarmos, seremos triunfantes. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.